Opa pessoal, boa tarde. É John Milton Moraes quem fala, da imagensaéreas.tv. Fazer aqui um videozinho, porque surgiu hoje uma questão no grupo DJI Crazy. Lá um colega Saulo Neto estava com umas dificuldades para configurar o throttle curve numa placa APM, não estava atinando com aquilo. O problema era porque ele estava tentando regular aquilo no modo Altitude Home. Estou colocando aqui a câmera no tripé para facilitar aqui as coisas. Ele estava regulando aquilo no modo Altitude Hold, em vez de regular no modo Stabilize. Então o que acontece? O multirotor, a placa controladora, a partir do momento que você coloca no modo Altitude Hold, ela vai pensar que é aquela altitude que você quer manter nesse caso, né? Então você acelera mais e a aceleração não vai ser linear, é isso. A aceleração não vai ser linear por quê? Porque o sensor, a placa controladora está recebendo input dos sensores de que o multirotor efetivamente está parado. Você queria manter a altitude e ele está mantendo a altitude. Então você tenta acelerar, ela não responde, você diminui e ela acelera. Nunca será, o comportamento nunca será realista. Entende? É uma coisa lógica. Se ele usa o barômetro e os acelerômetros para detectar a altitude, a partir do momento que a altitude está correta, ele vai tentar interferir para que não acelere tanto ou que não desacelere tanto. Ele vai achar, não, ok, aqui essa aceleração está boa. Por isso é que ele não conseguia regular ou verificar uma rotação, uma alteração de rotação linear nos comandos da APM. Então eu disse a ele para fazer o teste em Stabilize e deu certo, ok? Só que isso gerou uma outra questão, porque o amigo que levantou a questão e que fez questão de ajudar ele foi o Emerson Klein, o Habib. Ele fez questão, pediu para o rapaz colocar o vídeo lá, porque o rapaz estava sendo orientado por um outro colega, parece que de forma errada, e o Habib tinha certeza que aquilo era por causa de giroscópio e tal e coisa. Isso é porque a experiência dele, do Emerson nesse caso, está mais baseada na utilização que ele teve que foi inicialmente com o NASA, com DJI, com Phantom. E o Phantom tem uma forma de trabalhar a aceleração diferente da APM. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque muita gente se confunde com essa questão, até eu, que já tinha experiência, já montava multirotores, já consertava multirotores. O dia que coloquei a mão na primeira vez num Phantom, para colocar ele em voo, seguir todos os conceitos básicos que eu domino e tal e coisa, mas na hora de acelerar ele e testar as superfícies, vi que eu acelerava um pouco e ele acelerava muito, ele segurando ele na mesa para experimentar, eu acelerava um pouquinho e ele acelerava demais. Pô, mas que é isso? Que esse bicho está fazendo? O que ele está tentando aqui acelerar tanto? Isso está descontrolado. E só mais tarde é que eu fui descobrir o que era. Vou chegar aqui o tripé mais para perto aqui desse multirotor. E o que acontece? Acontece que os multirotores tradicionais, e quando eu digo tradicionais, são muitos, mas por exemplo, esse aqui é um microcóptero. É um sistema alemão, profissional e tal e coisa, é um microcóptero. Aquele outro pequenininho que está ali, ali é um multi-wii. Esse outro grandalhão que está aqui do lado aqui já é APM. Ok? Todos esses três aqui, meus, e aquele outro lá atrás também é APM, todos esses funcionam com o mesmo sistema, mesmo conceito de aceleração, que vou chamar de tradicional. O que acontece? A aceleração é linear. Vou demonstrar aqui, ligar aqui o meu rádio. Deixa eu só ver, ele está na memória daquele outro lá. Então eu vou ligar naquele ali primeiro, já que já está a memória daquele ali. Ok, vou ligar lá o multirotor.
Aí está. Liguei o multirotor, né? Deixa eu ver, tá pegando ali o stick, tá quase. Assim já pega bem. Eu vou armar motor. A APM demora aí uns segundos para armar o motor. Vai cerca de uns 10 segundos, se não me engano. Deixa eu ver. Ok, os motores estão armados, está ali num throttle. Se vocês repararem, eu vou acelerar e a rotação é sempre linear conforme a aceleração que eu dou. Mais, menos. Se eu deixar aqui em meio, ele fica com aceleração média e ok. Desarmei motores. O conceito é aqui com o stick todo embaixo está 0% e ele vai ficar parado, ou no caso a maioria deles até tem um min throttle, né? Uma rotação mínima que eles ficam rodando. E a partir daí a aceleração é linear do 0 ao 100. Certo? Teoricamente, o multirotor deve decolar mais ou menos quando está em 50%, mas nem sempre o que é teórico acontece na prática. Isso vai depender muito do setup que a gente montar. Se eu tiver um setup com motores mais fortes e com hélices, a combinação de motor, hélice e voltagem de bateria é que vai determinar se ele vai subir com 50%, com 60%, com 70%. Às vezes a gente tem setups com multirotor mais pesado que só consegue subir acima de 70%, o que não é bom, ok? Não é ótimo, mas a verdade é que em todos os sistemas de multirotores tradicionais, a posição do stick não determina o momento em que ele vai sair do chão ou não. A posição do stick determina a quantidade de rotação no motor. E é isso que é diferente para a DJI. A DJI considera que o neutro é no meio. Assim, está pegando ali o stick? Não, não está. A DJI considera que o neutro é assim no meio. E se a gente quiser subir, um pouquinho acima do meio ele sobe. Se a gente quiser ficar parado, ele está no meio. Se a gente estiver abaixo do meio, ele desce. Não tem a ver com a rotação do motor, tem a ver com a atitude do modelo, subir ou descer. Vou testar aqui no outro multirotor aqui, nesse aqui que é o microcopter. Vou mudar a memória e fazer aqui um parênteses. Habib, olha aí, Habib, quando eu falo para você que multirotor a gente tem um rádio só para eles todos, é isso. Olha aqui, eu tenho aqui, esse modelo estava na memória 23, vou colocar aqui microcopter, olha. Ok, agora ele já controla esse. Eu tenho mais de 40 aeromodelos, tenho 8 ou 9 multirotores, helicópteros. Imagina se eu ia ter um rádio para cada um, não me passa pela cabeça, ok? Habib, aí eu vou ligar esse aqui. Já liguei. Se vocês repararem, isso é microcóptero, já é um sistema completamente diferente. Eu tenho que calibrar aqui acelerômetro. Depois calibrar giroscópio. Ok. E agora que calibrei o acelerômetro e o giroscópio, eu vou armar motor. Essa aqui arma igual ao Phantom, 2 para o centro. E ele assim está com uma rotação mínima, o min throttle, mas o stick está todo embaixo, reparem. E isso, se fosse na NASA, se fosse uma DJI, o stick todo embaixo significava ele descer, ok? E aqui é linear mais uma vez. Deu para ver? Desarmei motores, deu para entender, né? Se fosse uma NASA, o que acontece? Sem hélices, assim, em cima de uma mesa, eu colocava ele aqui no centro e ele ficava numa rotação mínima,
nessa rotação mínima, ficava e eu aqui levantava um pouquinho só e ele ia acelerar feito louco. E nem ia fazer a diferença daqui para cima. Por quê? Porque ele estava tentando subir e não conseguia. Ele tentava subir, ela pensa, ela não sabe que está sem hélices, né? O que ela sabe é que a gente, quando coloca do stick para cima, ele quer subir. Quem pega uma NASA para fazer um teste por uma primeira vez e não está atento a esse comportamento diferente, assim segura, eu normalmente pego meus multirotores, seguro assim por baixo, assim, né? Numa posição confortável com hélices, acelero e testo, inclino ele para cá, para lá. Vou fazer aqui para a gente ver. Vou afastar até aqui e faço. Pronto, eu faço esses testes. Vou fazer com outro. Só um segundo. Mudar aqui a memória também, mais uma vez, para o outro multirotor, aquele pequenininho que está ali com hélices. Ok, já mudei a memória. Então vou ligar essezinho aqui. Muito bem. Liguei. Deixa eu ver. E vou armar os motorzinhos dele, segurando ele assim. Esse aqui é uma multi-wheel. Tá armado. Mais uma vez o comportamento, ó, é conforme. E se eu fizer assim? Fiz uma pausazinha porque o telefone tocou aqui, eu tive que atender, não teve jeito. Mas esse teste que eu faço, armo motores e testo assim se ele está corrigindo, né? Se ele está tentando estabilizar e tal e coisa. Se você fizer um teste desse com a NASA parada, se você segurar aqui, ó, por exemplo, se eu fizer isto, deixa eu colocar a câmera para pegar. Reparem isso, hein? Isso aqui é básico. Faço isso aqui, estou segurando ele firme. E ele está numa aceleração fixa, ok? Eu estou segurando aqui. Posso acelerar um pouco mais? Ok? Ele está numa aceleração fixa. Se fosse uma NASA, com ela seguro, se eu subir o stick um pouquinho, ela vai tentar acelerar cada vez mais para vencer a inércia, né? Quer dizer, para conseguir fazer ele subir. Ao contrário dos outros sistemas de multirotor mais tradicionais que trabalham com uma aceleração linear. Ok? E agora, para fechar o raciocínio, deixa eu desligar. Para fechar o raciocínio, não é só a forma de aceleração que é diferente, é importante a gente ter isso em mente, que a forma de aceleração é diferente. Nos sistemas tradicionais é do 0 ao 100, de baixo para cima, menos acelera menos, mais acelera mais, e ele vai começar a decolar conforme o peso, conforme a potência dos seus motores e das suas hélices. Numa NASA não é assim, o centro do stick que é considerado neutro, do centro para cima ele quer subir, do centro para baixo ele quer descer. E ele vai considerar os valores, os inputs dos sensores para subir ou para descer. E aí é que entra uma constataçãozinha básica. Na multi-wheel, em todos os modos, até no Attitude, que eles chamam Attitude, que seria semelhante ao Stabilize, certo, da APM, ele entrega mais autoridade de controle dos motores ou de navegação para os sensores. Na APM,
a gente na APM, no microcópter, no multi-wii, a gente só entrega essa autoridade de controle de altitude quando a gente aciona a posição altitude hold, que era o que o colega estava fazendo. Quando a gente aciona o altitude hold, a gente diz, ok, se o barômetro acusar que ele desceu, acelere um pouquinho para mim. Se o barômetro acusar que ele subiu, acelere um pouquinho para mim. Se o acelerômetro acusar que ele desceu, acelere um pouquinho para mim. Se o acelerômetro acusar que ele subiu, desacelere um pouquinho para mim. Basicamente é isso que a gente está dizendo para a PM quando a gente aciona a posição altitude hold. E na NASA, no Phantom, essa situação já é mais, já acontece no modo atitude, nos modos normais. O que acontece é que quando você passou de meio stick para cima, ela entende que eu quero subir. Se o barômetro e o acelerômetro não registrar uma subida, eu vou acelerar mais. Ok, meus amigos? Espero ter conseguido transmitir essa informação, porque o escrito eu não estava conseguindo transmitir muito bem. E espero que vocês curtam a minha página, www.imagensaéreas.tv. Façam lá uma curtida. Um abraço aí.